Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 31 de março de 2020, são 19 horas. Nós estamos aqui recebendo o médico infectologista Ulisses Strogoff. Ulisses, boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulinho, tudo bem? E Estamos você? aqui também com o Ricardo Gimenez, editor do Blog do Calçadão. Beleza, Ricardo? Beleza, Paulinho? Beleza, Ulisses? Pessoal que está nos vendo também. Sobrevivendo por mais um dia, né, Ulisses? Passando essa crise maluca que a gente está passando aqui, Ulisses. Eu queria que você Ô, começasse a falar para a gente. Não tá ouvindo? Tá ouvindo agora? agora tô. Tá bom, então. Ulisses, eu queria que você já começasse a falar para a gente sobre esse dilema que está tendo na sociedade. Essa doença nova para a gente, ela é uma doença grave ou não é uma doença grave? Sem a menor dúvida, apesar de ser nova, é uma doença grave, gravíssima. Eu acho que só quem está vivendo em outro planeta é para falar que não é grave, né? É um absurdo. E primeira coisa, e para dizer, é grave, e é grave para todas as idades. Adultos jovens têm risco de ter doenças graves. Acontece que o adulto jovem, estou dizendo adulto jovem saudável, o adulto jovem com comorbidade, que aí qual a diferença entre adulto jovem com comorbidade e o idoso e outras situações de alto risco que se diz aí? É que os de alto risco vão morrer mais, mas não é que os mais jovens vão ter quadros menos graves. Eles vão precisar de internação, precisar de UTI e de intubação. Então, assim, o jovem que está achando que está aí tranquilo, achando que não é com ele, é com ele. Ninguém quer passar por essa experiência de ter de ser entubado, de ficar em respiração mecânica. E outra gravidade, se é uma epidemia e tem uma gravidade epidemiológica também, ela tem uma capacidade de propagação muito rápida, é muito contagiosa. Ulisses, para completar essa questão que você vai falar agora, eu queria te perguntar o seguinte: nós já passamos de um mês do primeiro infectado no Brasil. E de lá para cá, algumas pessoas, ou muitas pessoas, graças a Deus, elas contraíram a doença, mas já sararam. Então começou a ter, a partir desses dias, algumas propagandas tipo o seguinte: não, pegou, sarou, não tem mais. Como é que é essa questão aí? Não, primeira coisa, como você disse no início, uma doença muito nova. Aparentemente, o que se tem até agora é que realmente ela deve conferir uma imunidade permanente. Tá? Mas não se sabe, só o tempo que vai dizer isso aí. Não dá para a gente falar isso agora. Aparentemente, sim. Mas isso não alivia nada agora. De fora as pessoas que se recuperaram no mundo, o resto todo do planeta está vulnerável, está suscetível. Qualquer pessoa pode pegar. Entendeu? Então, o fato de que vai gerar uma imunidade definitiva é bom. Legal, se for isso, beleza. Mas tem um problema aqui. Se pegar a humanidade inteira, vão ser milhões de mortos. Simplesmente isso. Se pegar uma significativa estudos de estatística aí, bem feitos, cientistas renomados aí, prestam inclusive assessoria para CDC, para a OMS, coloca um cenário do Brasil de mais de 1 milhão de mortes, pode chegar. Então, não dá para minimizar, depois você vai estar imunizado. E se matar todo mundo do planeta também, depois ninguém vai mais pegar, né? Então, assim, não dá para ficar contando que vai imunizar depois. E outra coisa, pode ter mutação. Agora a gente conhece os vírus influenza, aí, que causam a gripe. E por que a pessoa vacina tem gripe, ela gripe? Porque tem mutação, aparecem vírus novos. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado, sim. É uma epidemia, uma pandemia que tem que ser energicamente combatida. Ela pode ter um efeito devastador, sim. Então, não dá para ficar minimizando isso, não. Tem que ser encarado com seriedade, de gravidade em todos os aspectos. Ricardo. Ô, Ulisses, eu queria trocar uma ideia com você e com o pessoal a respeito de alguns posicionamentos que a gente tem visto,
principalmente por parte do presidente da República, né? Ele tem defendido, e cada vez mais de maneira isolada, no mundo inclusive, o tal isolamento vertical, que é colocar os idosos e os doentes com comorbidade isolados e o resto da população sair para trabalhar, segundo o argumento de não causar colapso na economia. Mas o mundo todo aponta para um outro lado, aponta que o isolamento social é a única forma de se combater essa epidemia, inclusive para evitar o colapso do sistema de saúde, que causaria ainda mais mortes, né? Porque o colapso do sistema de saúde ia causar morte de outras pessoas que teriam outros problemas e não teriam acesso ao hospital e tudo mais. Isso ainda é verdadeiro, né, Ulisses? Essa ainda é a única forma, inclusive a Organização Mundial de Saúde tem aconselhado, não é isso? Sem dúvida, Ricardo. Esse que você falou do colapso é outra gravidade do sistema. E você já tem o Hospital das Clínicas operando minimamente, com funcionamento, isso dentro de um hospital que já vinha com problemas de demanda reprimida. Então, veja bem, nem pegou a epidemia, o HC já está praticamente disponível para o coronavírus. Olha o impacto disso imediato. Os postos de saúde, remarcados, a gente sabe da dificuldade de se marcar consulta, não só no clínico, como especialistas. Então, esse é outro aspecto da gravidade que eu não tinha citado, que foi bom você ter falado, que é isso, exatamente disso que se trata. É um problema geral. Nós já vimos como o sistema de saúde sendo desmontado aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também. E agora, com o coronavírus, isso tornou a coisa realmente, sim, muito perigosa para a maioria da população. Pode ter outras coisas, um acidente, um infarto, um AVC e outras doenças que não vão encontrar UTI, porque elas podem estar lá ocupadas por pessoas com coronavírus. Essa questão do presidente Bolsonaro de como é que fala? Isolamento vertical. Não, gente, isso aí, as declarações dele, todas, sem exceção, são desastrosas. É um desserviço, sem base científica nenhuma. Falar que uma gripezinha, gente, isso é mais do que responsabilidade. Isso é um crime contra a vida. Isso é verdade. A pessoa não, na posição que ocupa, o presidente da República, e com um monte de seguidores, pessoas que adoram ele, né, e tal, o cara falar uma coisa dessa é crime. Isso é um crime contra a vida, entendeu? Então, não tem nenhuma base científica. O isolamento social, ele é necessário, sim. A gente vê a velocidade com que ele tem propagado aí pelo mundo. A Itália, que adiou o isolamento social, né? Que Milão não fecha, não sei o quê, não fecha. Olha o que aconteceu. Então, assim, a gente tem que fazer isolamento. Não é só o isolamento social. Ou o isolamento social agora, por quê? Tem países que não estão fazendo, não precisa fazer. Coreia do Sul, Singapura, não sei os detalhes como está hoje, mas assim, porque a coisa muda de um dia para o outro, mas o que eles estão fazendo? E a China fez. Eles fizeram, primeiro a China, quando começou, era coisa muito nova, eles bloquearam, chamado lockdown, e não só bloquearam, eles isolaram todos os doentes, fizeram quarentena de todos os contatos, não era um contato perto, não, contato de todo mundo que tinha passado 100 metros daquela pessoa, e foram e testaram amplamente, buscaram as pessoas, diagnosticaram precocemente, aquela coisa exponencial que a gente já viu, de vai aumentando, aquilo é assustador, aquela onda, aquilo é um tsunami, aquele negócio, né? O negócio vem assim de maneira muito rápida. O que eles fizeram? E estão conseguindo controlar agora a China, até a última notícia que eu vi recente, não tem mais casos de transmissão comunitária, no caso que estão aparecendo, são casos que estão sendo importados. Para você ter uma ideia como está o controle lá hoje, eles têm um aplicativo de celular, que o governo baixou no celular das pessoas lá, e ele tem 3 status. O amarelo, o verde, que você pode circular, para a pessoa. Se está verde, você pode sair de casa. Se está amarelo, tem que ficar em casa. Se for vermelho, você tem que ir para o hospital. Tem que ir, senão a polícia vai lá e busca a pessoa. E outra coisa, se você está andando na rua e se o seu celular mudou de amarelo para
vermelho. Se você estiver a 100 metros de um celular de alguém que está com coronavírus, seu celular fica vermelho. Você tem que ir lá para ir. Isso é bloqueio. Isso, então, assim, isolamento social com busca de Coreia do Sul, testando amplamente, Singapura, Alemanha. Fica Alemanha tem tantos casos diagnosticados e não tem tantas mortes. Porque estão buscando antes de permitir que um número significativo de pessoas tenham se contaminado. E isso tem a ver com vários aspectos. Não só aspectos de planejamento, como também o aspecto de ciência e tecnologia. Por que o Brasil agora não tem como fazer teste? Porque não tem tecnologia para fazer, não tem reagente, não tem as coisas. Consequência de quê? De um desinvestimento da ciência no Brasil. Então, agora eu estou colhendo fruto. Eu queria te perguntar. Sim, não te interrompendo, mas só para você colocar isso nesse seu argumento, a questão dos profissionais da saúde, né, Ulisses? Que também estão expostos, também há falta de equipamento de proteção individual, pelo menos é isso que está aparecendo, e os profissionais da saúde também que estão na linha de frente no combate à epidemia também estão sofrendo por falta de equipamento, não é isso? Ulisses, só para completar a pergunta do Ricardo, você é presidente do Sindicato dos Médicos ainda? Como é que é? Você está na frente desse... Ainda estou no mandato ainda. Tá. Essa é uma preocupação muito importante, porque, na verdade, assim, a gente está confiando nos profissionais da saúde que eles se protejam cada vez mais para poder ter condições de trabalho e atender toda a população. Como que está isso? A preocupação dos profissionais, dos enfermeiros, o entendimento sobre essa doença, como é que está isso na cabeça das pessoas que trabalham na área de saúde? Tá, só vou fechar o raciocínio da outra pergunta, que é o seguinte: então, tem que juntar isolamento social com teste. Então, não adianta você... Aqui no Brasil, a gente está fazendo só isolamento social, por quê? Porque não tem teste. Então, como é que você vai saber a situação? Então, se a gente tivesse o teste, pudesse, por exemplo, Ribeirão Preto, não tem tantos casos. Não, podemos circular com, lógico, que nunca não vai ter a mesma circulação de pessoas, com critérios, com regras, etc. e tal. Mas se você está testando e você tem, de fato, você sabe como que o vírus está circulando, é uma coisa, você planeja uma coisa com segurança. Se fizer isso hoje em Ribeirão Preto, qual a segurança? Nenhuma. Se fizer isso hoje no Brasil, qual a segurança? Nenhuma. Então, daí a importância do teste. Tem importado testes aí, mas me parece bastante insuficiente para o que a gente precisa. Agora, a EPI é fundamental. Eu não tenho acompanhado, está muito corrido, né, o dia todo, e tanto informações sobre as doenças epidemiológicas. Então, mas eu não tenho notícias de onde tem faltado a EPI. Aqui em Ribeirão Preto, eu não tenho notícias de faltar aqui. No HC, onde eu trabalho, na prefeitura, eu não tenho visto falta de EPI, mas a própria OMS está sinalizando por uma falta de EPI no mundo. Isso é muito perigoso. Por quê? Primeiro que a gente tem visto profissionais de saúde se contaminando aí ao redor do mundo e morrendo. Então, assim, é uma questão... o combate à epidemia do coronavírus aqui no Brasil, a pandemia, é fundamental os EPIs. Está sendo feito baseado em evidências, recomendações aí da OMS, o Brasil está adotando uma coisa, mas a gente nem sabe se isso é suficiente. Aparentemente, sim. Está adotando as condutas corretas, etc. Agora, os governos e a própria Prefeitura de Ribeirão Preto e o próprio HC, eu acho que tem que colocar claramente como estão se programando para que não haja falta. Porque se a gente, em uma situação controlada, tudo bem. Mas numa situação assim, de explosão de número de casos, vai ficar uma situação muito difícil. Como que você vai proteger uma pessoa colocando sua vida em risco? E se você coloca sua vida em risco, você contamina a sua equipe. E aí? Quem vai cuidar de quem nessa situação? É fundamental. Se não tiver um planejamento agora para realmente colocar uma situação que não falte EPI, a gente vai ter uma situação dramática. Situação dramática de tanto falta de respiradores, como falta de EPI, como falta de profissional. E eles simplesmente vão ter que se afastar ou vão morrer. Então, assim, a EPI é essencial. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara e o governo tem que se posicionar muito sobre isso e tomar as medidas necessárias para que não falte. Senão vai ser uma calamidade.
Ulisses, quais são os equipamentos do EPI fundamentais para o atendimento a alguém infectado? Então, tem várias etapas. Tem o contato direto só para o atendimento, uma máscara cirúrgica é o suficiente. Se você vai ter o contato com o doente, você já tem que colocar um avental, o óculos. Se for ter manipulação de vias aéreas, de garganta, ou colher material, aí você já tem que ter uma máscara especial, que é a N95, com protetor facial. Se você vai ter contato e vai fazer intubação, por exemplo, também tem que ter essa proteção máxima com protetor. Se tem contato com secreções, tem que ser avental impermeável. Então, tem uma sequência. Isso está muito bem definido. Os hospitais têm essa padronização, essa orientação, está bem dada. O problema é não faltar isso aí. Então, para cada situação é uma coisa. Na hora do corpo, inclusive, tem os cuidados, ele continua no pós-mortem também, ali tem que tomar os cuidados devidos. Então, está bem padronizado. Não pode faltar. Ulisses, no dia a dia, já acontece falta desses equipamentos nas unidades de saúde? No dia a dia normal. Eu não tenho notícia de falta, tá? Eu tenho visto assim, uma satisfação assim, de alguns profissionais vendo os vídeos que vêm lá da Coreia do Sul e da China, porque o pessoal vão tudo impermeável, isso a gente não tem aqui. Entendeu? Mas a falta do que está padronizado pela Anvisa, pela recomendação da OMS, aqui, pelo menos em Ribeirão Preto, eu tenho notícia que está sendo oferecido. Bom, Ricardo. Eu já queria fazer minha última participação e já agradecendo o Ulisses por estar aqui colaborando com a informação, que eu acho que é fundamental nesse momento. Eu queria só refletir e repercutir com você o caso da doença que já chegou nas periferias e chegou nas comunidades de Ribeirão Preto. Pelo que a gente tem levantado aqui no blog, a gente conversou com o líder comunitário, a gente está conversando com as pessoas, essa população de comunidades, cerca de 50 mil pessoas, e também os moradores em situação de rua, cerca de 7 mil pessoas em Ribeirão, estão completamente expostos a essa epidemia. Você, como médico, o que você recomendaria à Prefeitura de Ribeirão Preto? Você acha que a Prefeitura está atrasada nesse caso? O que a Prefeitura poderia fazer? Porque o que está acontecendo é que cada vez mais os moradores de comunidades estão cada vez mais preocupados com a sua situação. Estão vendo as pessoas adoecerem, casos que podem ser confirmados como de coronavírus, que aconteceu no sábado. Como é que essa população pode se proteger, Ulisses? Como que a Prefeitura pode fazer um plano, né? A Prefeitura está atrasada nisso. Como é que você vê essa situação? Olha, cara, eu vejo isso com muita preocupação. Eu não posso dizer que está atrasado, não, porque eu não vi fazer nada. Me parece que não fez ainda. Então, se não fez, está muito atrasado. É realmente assim. Aí a gente cai naquela questão, em dois problemas. E não é só problema de Ribeirão Preto, não. A gente tem comunidades aí no Brasil inteiro. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, vai ser esse. E nos outros países não é. Pode ter, mas é uma parcela ínfima da população que vive numa situação igual a essa. Tem essa comunidade, tem os moradores de rua também, são vulneráveis. São alguns milhares aqui na cidade também. Então, a gente nos deparamos com dois problemas. Não dá para fazer isolamento social, porque são amontoados, são aglomerados, tanto uma casa com outra, como dentro da própria casa ou barraco, divisão com panos, etc. Com condição sanitária, água, sabão. É realmente assim, muito preocupante. Eu tivesse que recomendar para a Prefeitura para ir já, se tiver caso já diagnosticado suspeito, fazer assim, tem que ter um suporte social maior, não é só a renda. Tem aí um problema da renda que é insuficiente também, a gente tem que dizer isso, não basta você falar assim, não vai trabalhar, fica em casa, né? Aí a pessoa passa fome. Não. Então, se avalar uma proposta inicial do governo de 200, que o Congresso aumentou para 500, foi aprovada, pode chegar a 1.200 na familiar. Mas tem várias outras medidas, que a gente pode falar sobre isso depois, que precisa
realmente para dar um sustento para as pessoas não morrer de fome. Não adianta morrer de coronavírus e morrer de fome, né? Então, pode gerar aí uma convulsão social. O Brasil já vinha, né, de uma crise econômica brutal, caminhando para uma recessão, e agora, realmente, tem todo um cenário para entrar em convulsão social. Mas a comunidade tem que fazer isso, é necessário, que seria o isolamento e seria a testagem. E é um investimento massivo. A gente tem que fazer, mapear, ver o que dá para fazer. A gente está falando idealmente desse celular da China, né? Imagina só o que é aquilo ali, a capacidade desse vírus se propagar, alastrar numa comunidade rapidamente é alta. Assim, tem que tomar uma medida e pode ser uma coisa, e a partir daí você pode, por conta desses focos, você pode perder o controle da coisa. Então, assim, a prefeitura tem que dar uma atenção muito especial para isso, ver o que pode se fazer, o que pode de hospedagem para essas pessoas, de alocar as pessoas de uma maneira mais segura, higiênica, isolando de verdade quem realmente estiver sintomático, buscando fazer o teste. É uma situação muito dramática que, pelo que os governos estão oferecendo, eu vejo com muita preocupação. Acho que aí a gente está com um problema enorme. E vejo também fora das comunidades, a gente vendo na rua, tem muita gente circulando na rua, você vê um número de carros que estão passando, você vê pessoas conversando cara com cara, assim, não, tem que manter distanciamento social. Quando você tem que sair, tem que manter uma distância física. A pessoa, eu vejo isso, inclusive, dentro do HC, você vê grupos lá sentados para fazer um lanche conversando, todo mundo um pertinho do outro, quer dizer, não está atinando que ali pode estar acontecendo uma transmissão. A transmissão é menor da pessoa assintomática, mas ela pode acontecer. E como depois... Então, assim, tem que tomar muito cuidado, os profissionais de saúde têm que tomar muito cuidado nessa atenção. Hoje saiu na imprensa, são 16 casos confirmados no HC de Ribeirão Preto. Isso é bastante preocupante. A gente espera, será inevitável que profissionais vão se contaminar. A gente tem visto isso acontecer, mas tem que dobrar muita atenção, e essa questão da comunidade tem que ter uma atenção muito especial, porque vai ser uma situação muito difícil de controlar se começar a epidemia nessas comunidades. Doutor Ulisses, nós conversamos hoje com o Edson Luiz, que ele é um dos líderes da comunidade da Paz, aqui de Ribeirão Preto, do Cebola, onde aconteceu a morte de uma mulher de 51 anos e que estava constando lá que ela estava com Covid-19. Nós perguntamos para ele se tinha tido algum tipo de assistência ou algum tipo de orientação para as pessoas da comunidade, já que essa senhora ficou na casa dela sendo cuidado pelos filhos, pelos irmãos, pelos parentes. Eles disseram que não, que eles mesmos estão tomando as atitudes lá na casa onde essa mulher morava, estão tomando os cuidados. Eu queria que você, como um médico, como uma pessoa conhecedora dessa questão, pudesse dar um recado para eles. Como que eles poderiam, assim, mesmo sem essa atenção da administração, sem essa atenção do poder público, o que eles poderiam fazer lá para poder tentar amenizar esse problema agora? Por exemplo, infelizmente a gente tem que ser um pouco prático, né? Essa senhora morreu no sábado. Se essa família foi contaminada junto com ela, como que as pessoas têm que lidar com isso lá na comunidade? Olha, Paulo, realmente assim, se a prefeitura não tomou as medidas ainda, é lamentável, né? Lamentável. Se colocou como hipótese a Covid, a simples suspeita, e pela situação epidemiológica dela no local, as medidas já teriam sido tomadas, porque a gente sabe que 2 dias dessas questões fazem diferença, né? Pela alta contagiosidade, propagação. Então, é difícil. O que acontece? Estou falando para ser prático, mas o ideal é essas pessoas estarem em quarentena, né? Isso que é o ideal. As pessoas têm todo o suporte para que não tenham contato com outras pessoas, tenham toda assistência. Aí você vai falar assim, não, isso não é possível. Bom,
Se isso não é possível, o que vai fazer? O menor sintoma respiratório, estou dizendo do que não é o ideal seria a quarentena, para que elas realmente tivessem suporte e fossem acompanhadas, e idealmente, inclusive, testadas, né? Isso seria... E essas pessoas que tinham contato direto já deveriam ter testado, feito o teste para ver se foi contraída também. Quem está sendo testado imediatamente, hoje, né? São somente sintomáticas respiratórias graves, não tem esse teste, isso que eu estou falando. Então, eu estou fazendo uma situação do que deveria e do que é possível, da questão prática. Estou falando isso seria o ideal, o isolamento mesmo, a quarentena, para que se avaliasse. Nessa situação que não está tendo nada disso, evitar o máximo de contato possível. A questão, não sei como é que é o acesso para lavar as mãos frequentemente, é o que se recomenda, porque há muito contato de mão, né? Sei lá, uma superfície contaminada, tossiu, espirrou, as gotinhas de saliva caem na superfície, ele fica ali, coloca a mão no olho, na boca, e está contaminado. Assim, a probabilidade de contaminação é alta. Se for esse caso confirmar o Covid, o coronavírus como causador aí da morte, a chance dessas pessoas terem se contaminado é alta, porque ele é muito contagioso. Conviveu, imagino que próximas, uma das outras ali, num ambiente pequeno, de um contato muito próximo, então a chance de ter contaminação é altíssima. Então, acho que ali tinha feito um bloqueio mesmo, ir atrás e fazer todas as medidas. Entre eles, evitar o máximo de contato possível, separar o máximo possível de uma pessoa da outra. Qualquer pessoa com sintoma respiratório lá tem que procurar o serviço médico. Hoje, o que acontece? Se a pessoa tem, normalmente, né, qual é a orientação hoje? Tem só o sintoma respiratório, é ficar em casa. Tem sintoma respiratório, febre, tosse, a febre persistente, já tem que ir ao serviço de saúde. Então, você tem só coriza e tosse, fica em casa e fica tomando todas as medidas. Só que aí, para essa família, eu acho que tem uma questão em particular, porque foi colocado depois do Covid, né? Se foi colocada do Covid-19, a atenção tem que ser redobrada. Na minha opinião, qualquer sintoma respiratório, a pessoa tem que ir, e eu acho que aí a vigilância, o serviço vai tomar a medida correta para esse caso, mesmo não sendo caso grave, talvez testar essas pessoas para fazer o máximo de bloqueio nessa região. O ideal seria fazer mais. Todo mundo teve contato, fazer bloqueio, mas como eu te disse, não tem o teste, não está disponível para fazer essa situação, é lamentável. Por isso que eu falei no início, é isolamento e testagem. Não adianta você só isolar, agora você isola e vai esperar a coisa... Aí perde o controle. Você vai fazer o quê depois ali, com esse monte de gente? É uma situação realmente dramática. O que eu posso recomendar? O menor contato possível, todas as precauções de padrão respiratório, inclusive, e se começar com o sistema respiratório, procurar o assistente de saúde, já dizendo, ó, minha parente assim morreu, era suspeita de Covid, e vim aqui para ser avaliado. Eu acho que isso que seria ideal. Ideal não, né? Sim. Paliativo aí dentro do que não está... O possível, né? Doutor Ulisses, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Ricardo. Nós temos aí 2 minutos para terminar. Eu queria que você desse sua palavra final e também agradecer o Ulisses para você também fazer o fechamento aí, Ulisses. Eu só queria mandar um abraço para o Ulisses. Muito obrigado. Assim, conforme as coisas forem caminhando, a gente vai entrar em contato com você de novo. Então fica aí de prontidão nesses próximos dias e vai ser sempre um prazer receber você aqui. E acho que nessa situação, quanto mais informação técnica, mais informação qualificada, melhor, né? Muito obrigado, Ulisses. Grande abraço aí, viu? Bom, obrigado, Ricardo. Obrigado, Paulinho. Vou ficar sempre à disposição de vocês para a gente conversar, trocar ideias. Bom, considerações finais que eu faria é o seguinte: nós temos que refletir muito o que nós estamos fazendo, como a gente está vivendo hoje. A gente vê que o coronavírus está causando um impacto econômico enorme. Eu estava falando da crise que tem no Brasil, a crise econômica aqui, é uma crise mundial, não é uma crise só do sistema financeiro, não é uma crise financeira, é uma crise do sistema capitalista. E o coronavírus colocou isso nitidamente, como que o ser humano não está no centro do sistema econômico e social que a gente vive.
Então, a gente precisa pensar sobre isso, refletir. A gente tem que ter um sistema econômico, social, em que o ser humano é o mais importante, que a vida é mais importante, que o planeta é mais importante do que simplesmente lucro. Hoje a gente funciona no mundo inteiro numa total anarquia. Fala que é livre concorrências, o liberalismo, não tem nada de livre concorrência. São algumas centenas de grandes corporações que botam seu bloco na rua, vamos dizer assim, para obter o lucro, e não quer saber se vai acabar com o planeta, se as pessoas vão morrer por causa disso, se isso vai gerar algum bem para o planeta, nem se vai gerar o mal, é só o que vai vir para eles, aumentar fortunas, e isso tem caminhado cada vez mais, menos rico, e mais pobres, e a gente chega numa situação igual essa, um vírus igual esse, que se a gente tivesse uma estrutura econômica e social estável, organizada, nós conseguiríamos levar isso aí numa boa. Isso só mostra tudo. Aí a gente vê que está a ciência, a saúde, etc. Não está a serviço da vida. Um sistema capitalista não está. Então a gente tem que refletir sobre isso e pensar que a gente tem que buscar alternativas e buscar uma outra, e de imediato, uma outra alternativa para o Brasil. O que vinha, uma coisa, não tem nada de bom no coronavírus, mas uma coisa que está mostrando para o governo federal, e para o Bolsonaro, e para o Guedes, sua equipe toda, é que a política que eles vinham aplicando no Brasil de congelamento de gasto social, de detonar com o sistema público de saúde, detonar com o sistema educacional, com a ciência, com a pesquisa, com a educação, é errada. A gente tem que fazer uma coisa que foque no desenvolvimento do país mesmo, na defesa de soberania nacional. E, bom, teria que falar muitas coisas mais, mas no outro dia eu completo o meu raciocínio. Mas precisamos mudar de caminho, começar pelo Brasil. Legal, Ulisses. Muito obrigado, doutor Ulisses. Com essa visão humanista que você colocou agora no final, a gente vai fechando. Hoje é dia 31 de março, mais esse papo no Calçadão. E amanhã a gente volta com mais assuntos, mais informações e mais entrevistas. Nós vamos amanhã, provavelmente, Ricardo, conversar com o pessoal que mora lá na Baixada, com as prostitutas, que também estão extremamente vulneráveis nesse momento agora de crise e que não tem ninguém olhando para elas. Ulisses, obrigado. A gente vai te chamar aí por esses dias outras vezes aí, aproveitar de você, beleza? Beleza, Valém, obrigado. Valém, obrigado, Ricardo. Um abraço aí para o pessoal do blog Calçadão. Valeu. Valeu.